Voltei, gente, é que eu queria ver se o vídeo tinha pausado, porque às vezes eu tô gravando a aula e o vídeo pausa e aí eu termino de gravar a aula, mas a aula não foi gravada. Enfim, então é um movimento que inicia em 2010 com a participação das redes sociais. Então as pessoas, por meio das redes sociais, começaram a demonstrar como elas estavam infelizes com os governos autoritários, com os governos ditadores. E aí as pessoas que se identificavam com essas causas também se uniram e começaram aí um movimento da Primavera Árabe. E aí, nesse movimento, você tinha pessoas que manifestavam dentro de casa, por meio das redes sociais, e pessoas também que saíam às ruas. Esse é um movimento que ele contava basicamente com pessoas jovens, não somente com pessoas jovens, tá? Mas basicamente com pessoas jovens. E é um movimento que ele buscava, como eu havia dito, acabar com os governos totalitários. Então, eles queriam um governo mais democrático, eles queriam governos mais não libertários, mas governos mais flexíveis e que também escutassem as pautas da população e também que protegesse essa população. Por quê? Porque a população se sentia abandonada e também se sentia, de uma certa forma, presa com esses governos mais autoritários e ditadores, tá? Então é um movimento que acontece em sua maioria por pessoas jovens, é um movimento que nasce das redes sociais em 2010 e ele tem o foco de acabar com os governos totalitários. Tá? Só que aí, o que acontece? Alguns conseguiram acabar com esses governos totalitários. Só que aqueles que conseguiram, eles pensaram o seguinte. Nossa, gente, desculpa pela música no fundo. Eles pensaram o seguinte: quando eu acabar com esse governo totalitário, o governo que vier depois vai ser um governo melhor. Vai ser um governo que vai ouvir a população, vai ser um governo que vai ter uma atitude mais empática com a população. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro, né? Só que não foi isso que aconteceu. Quando eles conseguiram tirar esses ditadores do governo, os governantes que vieram após eram governantes que também não ligavam para a população. Então, é um movimento que pode ser que ele retorne, né, por agora, pode ser que a população se revolte novamente, tá? Esse foi o resumo, vamos entender um pouquinho da aula de hoje com mais detalhes. A Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um conjunto de movimentos populares iniciados no final de 2010. A gente só lembrando, esse conteúdo está no caderno 3, página 49 e 50, tá? Então, é um movimento que aconteceu no final de 2010 e ele começou na Tunísia, no norte da África, e se espalhou por diversos países dessa região e também do Oriente Médio. Vocês imaginam? Então, é um movimento que nasce no norte da África e ele se espalha por diversos países, como o Oriente Médio, por exemplo, com destaque para a Líbia e o Egito, nos quais hoje a queda dos governantes totalitários, além da Argélia e Marrocos. Então, você tem a queda dos governantes totalitários como principal foco desse movimento da Primavera Árabe, tá? Continuando aqui. Vocês estão vendo que tem essa imagem desses manifestantes aqui embaixo? Bom, esses manifestantes são basicamente jovens, né? Não estou dizendo que todos eles são jovens, basicamente eles são jovens, a maioria é jovem. E são manifestantes que saíram às ruas. Lembra que eu falei que você pode manifestar tanto dentro de casa com as redes sociais, como também fora de casa, como está essa imagem aí. Contrários aos governos autoritários locais e à crise econômica enfrentada pela população, milhares de pessoas, principalmente jovens, saíram às ruas reivindicando melhorias políticas e econômicas. Então, eles saíam às ruas pedindo melhorias na economia, pedindo também o fim desses governos totalitários, também pediam essa empatia, a população se sentia abandonada por esses governos, sabe? O ponto inicial se deu quando um jovem tunisiano ateou fogo ao próprio corpo em protesto. Então, teve um jovem da Tunísia que, em protesto pelo que estava acontecendo, pela realidade do que estava acontecendo, ele pensou o seguinte: bom, qual é a maneira que eu posso arrumar para chamar a atenção tanto do governo como da população? Para esse jovem, ele fez o quê? Ele ateou fogo no próprio corpo, em protesto, falando assim: eu não aguento mais o que está acontecendo. Aquilo comoveu a internet
que a partir daí começaram essa causa da Primavera Árabe. Então, o ponto inicial se deu quando um jovem tunisiano ateu fogo ao próprio corpo em protesto e ao desemprego. Então, quando eu perguntar para vocês em alguma atividade, em alguma questão, como que iniciou esse movimento da Primavera Árabe, vocês já sabem o motivo, né? Que foi um jovem da Tunísia que ateu fogo no próprio corpo em protesto do que estava acontecendo. E o protesto dele se dava em relação ao desemprego, em relação à falta de segurança, em relação a essa falta de proteção do Estado para com a sociedade, tá? A partir daí, os protestos se espalharam pela região e pelos países vizinhos. Os movimentos foram marcados por ampla participação pacífica popular. Então, era um movimento pacífico, tá? Não era um movimento de quebra-quebra, não era um movimento que o pessoal saía às ruas para quebrar ou depredar o patrimônio público, tá? Os movimentos foram marcados por uma ampla participação pacífica popular, organizada principalmente por jovens por meio das redes sociais. Então, os jovens organizavam esses movimentos pela rede social. Não sei se vocês viram, mas em 2013, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, 7 anos atrás, teve uma manifestação em boa parte do Brasil. E aí o pessoal combinava a manifestação pela internet. Então, por exemplo, combinavam um dia se encontrar, combinavam um horário, qual que era a pauta da manifestação, o que não podia fazer, enfim. Então, esse movimento da Primavera Árabe é parecido com isso. Os jovens, então, marcavam pela internet aonde seria o local que seria, a pauta que seria aquela manifestação, tá? Em muitos protestos, a população foi duramente reprimida pelos governos locais. Claramente, se você faz parte de uma manifestação que vai contra o governo, que você vai reclamar daquele governante, claramente ele não vai gostar da sua manifestação e vai ser contrário à sua manifestação, né? As revoltas derrubaram alguns governantes ditadores que estavam há muito tempo no poder. Lembra que eu falei para vocês, né? Então, com isso, você tem uma esperança. Por exemplo, se eu derrubei um ditador, possivelmente o futuro dessa cidade, desse país vai ser melhor, né? Pensavam as pessoas que manifestaram. Na Líbia, lembra que eu falei para vocês, só recapitulando, que era uma manifestação pacífica, né? Você tinha uma manifestação pacífica que ela era organizada pelas redes sociais. Só que de toda essa manifestação, de todos esses países que participavam dessa manifestação da Primavera Árabe, você tem um que teve uma atitude de manifestação mais dura, uma manifestação que teve mais violência, tá? Que foi na Líbia. A Líbia, particularmente, ocorreu uma violenta guerra civil. O que é uma guerra civil? É quando você tem uma guerra dentro do próprio país, tá? Não é uma guerra entre, sei lá, Brasil e Argentina. Seria uma guerra entre Rio de Janeiro e São Paulo. É uma guerra interna. Na Líbia, particularmente, ocorreu uma violenta guerra civil, com sangrentos confrontos entre as forças do governo e os rebeldes. Então, você tem uma verdadeira guerra civil dentro do próprio país. E os lados opostos são governo versus população. Apoiadores por forças internacionais, como França e Estados Unidos, terminando com a morte do ditador. Então, você tem na Líbia uma manifestação sangrenta, porque o governo não aceitou bem e os manifestantes também não recuaram. Então, você tem esse confronto, esse embate. E quando você tem esse embate, sempre alguém sai perdendo, né? E nesse caso foi o governo. Eles conseguiram derrubar o ditador, matando ele. Enfim, quando você tem esses eventos, essas guerras, essas manifestações mais pesadas, são manifestações de impacto, né, de violência, sempre acaba saindo alguém machucado, enfim, lesionado ou até morto. A derrubada de alguns governos totalitários e as manifestações em outros países não geraram necessariamente a instauração de uma democracia. Então, o pessoal pensa, bom, vou tirar um ditador para ter uma democracia no meu país, né? Mas não foi necessariamente isso que aconteceu, tá bom? Em grande parte, os governos que assumiram não representaram mudanças políticas para a população.
com mais liberdade, como eles queriam, e transparência, como era o objetivo no início das revoltas. Muitos desses países vivem situações de instabilidade política, com o fortalecimento dos conflitos armados, o florescimento de movimentos extremistas e o tráfico de pessoas. Então, você tem nesses locais aquela necessidade, aquele sentimento de mudança quando eles derrubaram os ditadores. Mas, na verdade, o que acontece hoje, atualmente, em alguns desses lugares, claro, você tem esses conflitos armados, você tem o florescimento de movimentos extremistas, que acontece muito no Oriente Médio, e você também tem o tráfico de pessoas, tá? Então, gente, só para resumir, porque é um conteúdo bem tranquilo, a Primavera Árabe, então, é um movimento que nasce nas redes sociais em 2010, e ele tem o objetivo de tornar tornar o governo das cidades mais flexíveis, tem o objetivo de acabar com os governos totalitários e também de terem esse respaldo do governo, de se sentirem seguros com o governo, de se sentirem amparados pelo governo. E esse movimento, ele acontece basicamente por jovens, e esses jovens marcam essas reuniões onde serão essas manifestações por meio da internet. E de todos esses países que tiveram essa Primavera Árabe, que fizeram a Primavera Árabe, o único que teve um confronto sangrento, que resultou na morte do ditador, foi a Líbia, tá? E, infelizmente, alguns países que derrubaram os ditadores não conseguiram a sua liberdade, a sua transparência, a sua empatia que eles queriam no governo, tá? Gente, mais uma vez, assistam essa aula novamente, se vocês sentirem necessidade, façam suas anotações no caderno, porque esse conteúdo vai cair na prova de vocês, tá bom? Obrigada e tchau.